Em primeiro lugar, nós vamos derrubar o veto da dosimetria, mas colocando prejudicado a questão de outros crimes, que será retirado do texto, porque já existe uma legislação que foi aprovada das facções. Então, praticamente vai pegar apenas a questão do 8 de janeiro, né, nessa derrubada do veto. Agora, todo mundo sabe, né, que o Supremo não poderia estar condenando essas pessoas que deviam estar no primeiro grau. Né? A condenação coletiva, copia-cola, né? Coisas absurdas que aconteceu. Então, isso tem que ser corrigido, né? Não dá para aceitar. E a resposta de ontem tem muito a ver com isso. Né? A rejeição do Messias foi uma derrota grande do presidente Lula, um indicativo forte para o Supremo Tribunal Federal, e quem ganhou com isso foi a população, que já não tinha mais esperança de que o Congresso Nacional reagisse de alguma forma, porque no Supremo hoje os abusos são de toda a ordem. Não é? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Anderson Torres, que você estava falando há pouco também, ele estava nos Estados Unidos, não estava nem aqui. Agora, ele foi condenado a 24 anos. E se você olhar a sentença dele, está escrito assim: pior do que a situação do Anderson Torres, só a do governador Ibanez. Está escrito isso na sentença dele. E, coincidentemente, que eu acho que não é coincidência, a partir do momento que começaram a negociar Master BRB, com a participação do ministro Alexandre de Moraes, do Borcaro, do Paulo Henrique Costa, passou algum tempo, arquivaram o processo do 8 de janeiro do governador Ibanez. Então, são coisas assim que a gente precisa realmente apurar. Senador, deixa eu pedir calma para o senhor um pouquinho. Gente, o senador Exalci, eu conheci o senador Exalci, ó, de todo mundo tá aqui, esse aí é o personagem que me conhece há mais tempo. Eu comecei a trabalhar, ele era deputado distrital em Brasília, eu era jornalista do Jornal de Brasília. Sempre foi essa máquina, ninguém consegue parar o homem, entendeu? Ele começa... Então, se você não puxa, ele vai. Mas assim, então como aqui, né, ele também já sabe que eu paro, estamos em casa. Não, senador, eu acho importante, essa citação que o senhor faz, sobre a prisão do Anderson Torres, ela existe mesmo, mas não é na sentença de condenação dele, não. O ministro escreve quando decreta a prisão do Anderson Torres após o 8 de janeiro, na madrugada. Entre o dia 8 e 9, na madrugada, o ministro Alexandre de Moraes manda prender o Anderson Torres, manda prender outras pessoas e cita mesmo, pior a situação do Ibanez Rocha. Mas por quê? Porque o Anderson Torres, o senhor falou da Guarda Nacional e tal, é só para a gente ficar aqui com o fato bonitinho. E estou dizendo, a citação existe, mas não na sentença. Quando o 8 de janeiro, a PM do Distrito Federal tinha um plano. O Anderson Torres era secretário de Segurança do Distrito Federal. A guarda da esplanada dos ministérios, e isso o senador Exalci sabe, porque frequenta, não só de agora do mandato, mas desde que atuava na política do DF, conhece o Distrito Federal como a palma da mão dele, a do PL do Distrito Federal. A guarda é da PM, não é da Força Nacional, que tem 500 homens. É da Polícia Militar do Distrito Federal, que tem mais de 2.000. A PM não só não executou o plano, como o governador Ibanez Rocha, na véspera, liberou a marcha golpista até o local onde o senhor está, inclusive hoje, que foi depredado. Restabelecido só o contexto do porquê, né? Então, por isso o pior só do Ibanez Rocha, porque viu que todo mundo estava lá há 2 meses, 3 meses acampado pedindo golpe, pedindo intervenção militar, e ainda assim falou, não, vai lá, gente, vai tranquilo, desce aí. Os PMs que estavam na linha de segurança, uma linha débil, eram cadetes, né, senador? O senhor sabe, o senhor conhece. Era o meu primo, policial militar, ele tinha acabado de se formar, a formatura tinha sido dias antes e foi colocado na linha de guarda da esplanada dos ministérios. Ok, Dani, deixa eu explicar para você. Eu não estou aqui eximindo a culpa da PM, não, muito pelo contrário. Teve participação, sim, omissão da Polícia Militar. Havia uma questão de comando, de troca de comando, que gerou tudo isso. Quem estava comandando, em vez de botar de plantão, colocou de aviso, que é totalmente diferente. Então, poderia também ter evitado. Agora, as pessoas precisam conhecer o plano escudo. O plano escudo, nesse caso, teria que ter acionado,
E o plano escudo envolve o Batalhão da Guarda Presidencial, a Polícia do Exército e a Força Nacional. E não fizeram isso. Deveriam ter feito, que evitaria isso. Agora, é evidente que quem quebrou aqui, quem depredou, tem que pagar, tem que ser condenado. Mas não condenado a 24 anos, como tudo que foi colocado na sentença. Então, primeiro que a defesa é essa, tinha que estar no primeiro grau e não diretamente no Supremo, da forma como está sendo feito. Então, poderia sim ter evitado tudo isso se realmente o governo federal agisse, principalmente o G. Dias, que era realmente o grande responsável pela segurança institucional. Olha, senador, mas eu queria retomar Josias, consigo. Desculpa, Josias, só um minuto. Você vê que a conversa é boa quando tem briga. Né? Acho que o Josias está sem o nosso retorno. Ó, vou organizar aqui a nossa resenha. Vamos Sakamoto, o Josias já pega direto. Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Tá. Perfeito, não, vai senador, lá. desculpa, eu Josias. queria lhe perguntar, senador, porque o senhor fez menção há pouco ao fato de que a rejeição ao nome do Jorge Messias para o Supremo foi uma derrota muito forte para o Lula e um recado, nas suas palavras, para o Supremo Tribunal Federal. O que eu queria saber do senhor é o que acontecerá se o Lula indicar um outro nome para o Supremo, agora depois que o Messias foi rejeitado, e se o senhor avalia que esta rejeição, que essa decisão do Senado é um prenúncio para o impeachment de ministros do Supremo, que pode vir a ocorrer na legislatura que vai ser inaugurada em fevereiro de 2027, com o Senado renovado? Olha, de fato, essa questão da renovação, a expectativa nossa é que a gente possa ter realmente grande maioria aqui no Senado, principalmente, para fazer o contraponto, né? Porque, de fato, hoje não existe realmente nenhum contraponto com relação a isso. Quer dizer, tudo que está acontecendo, a culpa é do Senado, porque não agiu na hora certa, né? Então, a expectativa nossa é ter maioria para a gente ter realmente esse contraponto. Com relação ao que você perguntou, outra questão era você perguntou a primeira, indicar outro nome, primeira pergunta foi? De novo? Ah, sim. Se o Lula indicar outro nome. Vai depender do nome, vai depender do nome. Eu vejo, primeiro, nós estamos em véspera de eleição. Não tem sentido indicar como foi indicado o Jorge Messias para ficar lá 29 anos, faltando alguns meses aí para a eleição. Então, isso caberia ser feito depois das eleições. Quem ganhar a eleição, nomeia. Agora, evidente que a gente sabe que lá no início tivemos a questão do Rodrigo Pacheco, que era a preferência do presidente Davi. Se indicarem o Rodrigo Pacheco, eu vejo que tem uma grande chance de passar. Fora o Rodrigo, acho muito difícil o presidente marcar qualquer sabatina antes das eleições. Sakamoto? Não, senadora, que eu ia engatar na hora da resposta anterior do senhor, porque o senhor deixou bastante claro o seu ponto com relação ao 8 de janeiro. Bastante mesmo, responsabilidades e tudo isso mais, isso deixou bastante claro. Contudo, com relação à questão da outra parte do que o Supremo Tribunal Federal considerou como os líderes do processo, não, repito, a raia miúda, é que ainda não ficou muito claro. O senhor falou do Anderson Torres, né, do ex-ministro Anderson Torres, mas existem várias pessoas, generais, envolvidos em questões que são mais graves. Então, aí o senhor falou, olha, o projeto ele vai evitar e vai separar crimes porque a gente está fazendo isso por conta da lei de facções, etc. e tal. Então, o que o senhor está querendo dizer com isso é que uma parte daqueles condenados entre os que foram considerados lideranças e núcleos do processo golpista, julgados pelo STF recentemente, alguns deles não merecem ter a pena diminuída? Não, o que eu defendo é o seguinte, cada um deles tem que ser julgado independente e individual. Você não pode ter condenação coletiva, né? Copia-cola, são mais de 1000 processos e a maioria deles é copia-cola. Então, se tem alguém que extrapolou, essa pessoa vai responder por isso, mas não generalizar. Tem muita coisa que que está sendo colocado, como eu citei aqui um exemplo lá de Santa Catarina, mas tem outros exemplos aqui, vendedor de picolé, vendedor de pipoca, que entrou junto aqui na esplanada, aqui no Congresso, e foi condenado também a 14 anos. Então, ninguém tinha arma, esse pessoal não foi encontrado nenhuma arma. Então, tem que realmente a dosimetria nesse sentido, de realmente colocar as penas de acordo com as ações individuais. É isso que vai acontecer. Se teve alguém que ia matar alguém,
essa pessoa vai responder, né? Mas ele Agora, também está tem que sendo ter beneficiado, direito de né? defesa. Desculpa, senador, eu sei que o senhor precisa voltar para lá, é porque, neste caso em especial, a gente tem o general que confessou que escreveu aquele plano bizarro que prevê envenenar o presidente da República eleito, matar também Geraldo Alckmin e, com armamento pesado que ele descreve no plano, assassinar também o então presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes. Tem discussões aí, se Moraes vítima e relator poderia? Eu entendo que o senhor já sabe que não, então eu já vou deixar afiançado aqui, só para encurtar, porque eu preciso devolver o senhor para a sessão. Mas este cidadão era um general do Exército que imprimiu esta pouca vergonha, perdão, porque eu conheço o senhor pode defender tudo, menos plano de assassinato, conheço o senhor, então sei que o senhor tem bom senso. É uma pouca vergonha defender assassinato de presidente eleito, escrever, imprimir dentro do Palácio do Planalto, e aí ele chega no Supremo e ele fala, não, realmente eu fiz, foram pensamentos digitalizados, e esse cara vai ser beneficiado pelo PL da dosimetria. Eu acho que cada caso é um caso, né? Mas, de fato, vai ser analisado caso a caso. A dosimetria não é geral e restrita. Ela tem realmente parâmetros para ser aplicada. Agora, intenção é uma coisa, execução é outra, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Eu não sou advogado, mas nem precisa ser para ter bom senso. O bom senso é que essas pessoas não deveriam sequer estar no Supremo Tribunal Federal. Tinha que estar na primeira instância, lá, ter direito de defesa, conhecer os autos, apresentar provas, mostrar o que não foi mostrado. Ele vai recorrer para quem agora, depois do Supremo? Não tem outra instância. Para o Congresso. Então, tem muita injustiça nisso aí.